Meus amigos, cirurgia de hemorroida complicou. E agora? Vamos lá, vamos dar uma olhada quais são as complicações possíveis e o que fazer daí para frente. Vamos lá? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembre de se inscrever no canal e clica aqui no joinha, clica agora, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Antes da gente começar, queria só lembrar que eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável e lá eu abordo a relação do intestino com o corpo como um todo, como que a saúde intestinal afeta a saúde geral. Te convido a conhecer. Então, gente, complicação cirúrgica é uma coisa que infelizmente pode acontecer. Tem alguns tipos de complicação que podem acontecer nas cirurgias de hemorroida e elas vão variar de mais ou menos frequentes. Quais são as complicações mais frequentes então? A mais frequente seria o que, gente? Um sangramento volumoso. Sangramento da cirurgia de hemorroidas pode acontecer por quê? Nós estamos trabalhando numa região cheia de vasos de sangue. Na verdade, as hemorroidas são um tecido vascular, ou seja, grande parte daquilo ali que a gente opera, que a gente vai retirar daquele tecido, é tecido de vaso de sangue. E a gente faz uma ligadura, a gente dá um ponto ali para parar o fluxo de sangue daquela região. Só que essa região onde a gente dá o ponto vai eventualmente cair. Quem já tirou um dente e viu que ali aqueles pontos, com o tempo eles caem, não é? Porque é uma região de mucosa. A mucosa, quando a gente dá ponto, com o tempo ela vai ulcerando e ela vai cair. Esse ponto, então, ele cai. É esperado isso na cirurgia. Tem cirurgias de hemorroida que não tem ponto, por exemplo, cirurgia com grampeamento. Mas a cirurgia que se usa esse grampeador também faz um corte ali, tira a mucosa e já fecha o corte automaticamente com esse grampeador. Uma parte daqueles grampos ali vai eventualmente cair também. Fora isso, nós temos cirurgias que a gente vai fazer o quê? Uma cauterização de tecido ali. Um exemplo disso seria o uso do laser de fibra ou aquela técnica Rafaelo. Independente da técnica que a gente fizer, gente, vai eventualmente gerar uma ferida naquela região. Mesmo técnicas que a gente não faz corte nenhum, só dá ponto ali, aquele tecido ele vai, como eu falei, ulcerar, vai gerar uma ferida ali e pode eventualmente sangrar. Esse tipo de complicação, como eu falei, ela é das mais frequentes, mas ainda assim não é uma complicação frequente. É muito raro o paciente que tenha sangramento e que precise fazer alguma abordagem cirúrgica, por exemplo. Na grande maioria das vezes são pequenos sangramentos que são autolimitados, eles vão se resolver. Mas aqueles pacientes que notarem saída de grande quantidade de sangue, saída de coágulos, ou às vezes sangue em jato ou escorrendo, isso não é normal e deve entrar em contato com o médico que operou ou procurar um serviço de atendimento de urgência. Nesse momento, quando estiver tendo sangramento, o que deve fazer? Colocar uma compressa gelada na região ou fazer aqueles banhos de assento com água fria, porque o frio causa uma vasoconstrição. Os vasinhos de sangue fecham e podem fazer com que pare o sangramento. Em algumas situações, pode-se também comprimir aquela região. Nem sempre isso vai ser eficaz. Quando a gente está tendo um sangramento e a gente aperta, seja no dedo, seja em qualquer região, normalmente aquele sangramento para, não é? Por quê? Quando você pressiona com mais força do que a pressão arterial, vai parar de ter fluxo de sangue naquela região. Então para o sangramento, permite que aquela região tenha uma coagulação e o sangramento pare. Só que na região do ânus, o vaso de sangue que pode estar sangrando pode ser interno. Então a gente não consegue comprimir bem aquela região. E às vezes, comprimindo, a pessoa tem a impressão de que parou. Só que pode estar sangrando e acumulando no reto. Então quando a pessoa for ao banheiro, sai uma grande quantidade de coágulos porque continuou sangrando. Então é importante, nessas situações que eu falei, procurar atendimento. Então, primeira complicação que a gente pode ter na cirurgia de hemorroida, sangramento. Procure atendimento se tiver indicação. Então, essa complicação, ela acontece naquela fase mais precoce de recuperação enquanto ainda tem ferida ali e não é por erro médico. Na verdade, é porque aquela região vai ulcerar e cair. Não é que ficou sangrando da cirurgia, porque se fosse isso, o sangramento seria imediato. Esse tipo de sangramento vai acontecer normalmente alguns dias ali após a cirurgia. Ok, então quais outras complicações que podem acontecer? Uma outra complicação que pode acontecer nessa fase de recuperação seria a formação de abscessos. O que é um abscesso, gente? Seria uma bola de pus. Você já deve ter ouvido falar de um furúnculo, né? Seria um acúmulo de pus naquela região ali. A região do ânus, ela é muito contaminada. Passa fezes ali, as fezes são muito contaminadas. O reto é a região mais contaminada, com mais quantidade de bactéria no nosso corpo. Então aquela região ali vai ter essa passagem e pode vir a infeccionar. Para sorte de nós seres humanos, esse tipo de infecção é rara. Apesar de ser uma região muito contaminada, é muito raro a infecção dessa região no pós-operatório de hemorroida. Inclusive, na cirurgia de hemorroida de rotina, nem se usa antibiótico,
porque não tem necessidade. Agora, por que isso? Por que é raro contaminar, infeccionar ali? Porque, por mais que fique uma ferida naquela região, tem uma passagem contínua, não chega a acumular ali, mas pode eventualmente acontecer isso sim. Porque naquela região, às vezes, fica um pequeno recesso ali da ferida cirúrgica, às vezes, debaixo de algum ponto ali, pode ter um acúmulo de que as fezes vão atuar ali como um corpo estranho naquela região e começar a ter proliferação de bactéria e causar uma infecção. Seria uma sepse local. Na grande maioria das vezes, o que precisa se fazer é permitir a drenagem, vazar aquele pus ali, eventualmente pode precisar do uso de antibiótico também. Pode também, gente, ter uma piora e ter até uma infecção grave. Então, se você notar que está com uma dor mais intensa do que estava, está piorando, está inchando, ficando vermelho, ou com aspecto de que está formando pus ali, também tem que procurar atendimento, de preferência procurar o seu médico ou procurar a urgência, porque pode precisar de uma intervenção ali. Então, nossa segunda complicação seria a sepse local ou infecção pós-operatória. O que mais que pode ter de complicação? As outras complicações, gente, já vão ser num período mais tardio. Uma que você já deve ter ouvido falar seria a estenose do ânus. O que é isso? Estenose seria uma cicatrização fechando a passagem do ânus. Isso pode acontecer porque quando se tem uma ferida, tem uma cicatrização e a cicatrização eventualmente vai retrair. As feridas no nosso corpo, em geral, vão retrair aí uns 25% do tamanho dela. Então imagina que a gente tem a circunferência do ânus com algumas feridas, elas vão retrair, fechando ali um pouco a passagem. Algum grau de fechamento pode acontecer, numa cirurgia que correu tudo bem. Agora, quando tem um fechamento demais a ponto de impedir a passagem das fezes normais, aí não é normal. Isso pode levar a um quê? A um quadro chamado fissura de repetição, que causa muita dor. A pessoa toda vez que vai ao banheiro, aquele lugar rasga, porque tem que passar as fezes e passa rasgando mesmo. E aí vai só piorando o problema, porque gera mais uma ferida, essa ferida vai retrair também com o tempo, gerando mais fibrose, pode causar hipertonia do ânus, que é quando o ânus fica tenso, fechando ainda mais. Então vai virando um quadro que causa muito sofrimento e pode precisar de uma cirurgia para corrigir. Então esse quadro também, bastante raro, mas pode acontecer. Agora, uma complicação que talvez você tenha ouvido falar e que a maioria das pessoas teme mais do que tudo, seria a questão da incontinência. Será que incontinência é uma coisa frequente na cirurgia de hemorroida? Na verdade, não, é muito rara. E por quê? Porque na cirurgia de hemorroida convencional, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver aquela região do músculo. Nós vamos tirar o tecido e nós vamos passar rente ao músculo, nós vamos ver o músculo e nós vamos preservar. Nós não vamos cortar músculo. Pode eventualmente acontecer uma lesão? Pode. Isso pode levar a um quadro de incontinência, sim. Só que teria que ser uma lesão importante do músculo esfíncter externo para causar um quadro de incontinência. O que pode, em algumas situações, acontecer? Como a gente tira tecido das hemorroidas ali, hemorroida, gente, não é totalmente sem função. Na natureza não tem nada por acaso. Aquele tecido tem uma função. A função é proteger o canal anal durante a evacuação para que não tenha lesão de esfíncter, por exemplo, não fique machucando a região, mas também quando o ânus está fechado, esse tecido vascular, ele ajuda a fechar completamente o ânus. Quando a gente faz a retirada desse tecido, pode acontecer um pequeno escape ali, que a gente vai chamar de soiling, né? Um escape mínimo ali de uma quantidade que pode causar irritação, umidade na região. Isso pode acontecer após a cirurgia de hemorroida, não é comum, na maioria das pessoas vai resolver completamente o problema, não vai ter nenhum tipo de escape. Mas e se acontecer de a pessoa ter uma lesão daquele esfíncter que eu falei? O que pode se fazer? Primeira coisa, numa cirurgia em que se viu que houve lesão, você já vai corrigir aquilo ali, reparar o músculo na própria cirurgia. Agora, se não foi percebido, porque era uma lesão mais profunda, não deu para ver, nesse caso, depois é possível fazer uma reconstrução. Mas a gente tem que estudar caso a caso para ver como que está aquele músculo ali. Nesses casos que tem pequenos escapes ali que eu falei, uma das coisas que a gente pode fazer é fortalecimento da musculatura. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Fortalecendo a musculatura vai ajudar a reter melhor ali, evitando esses pequenos escapes. Tem quadros que realmente a pessoa vai persistir com isso aí por mais tempo. Agora, uma outra possibilidade de causar incontinência seria, mesmo a gente fazendo a técnica toda correta, sem lesão muscular, a pessoa vir a ter uma complicação ali por uma infecção, por exemplo. A infecção pode gerar um quadro ali, né, de inflamação de musculatura e eventualmente ter algum grau de lesão. Isso pode acontecer, é muito raro. O que mais que pode acontecer de complicação numa cirurgia de hemorroidas? Isso já na fase normalmente tardia. O paciente persistir com dor naquela região, e às vezes dores intensas e dores incapacitantes. Por que isso pode acontecer? Porque aquela região ali passam nervos que vão fazer a sensibilidade daquela região. Se eventualmente durante a cicatrização tiver uma fibrose que leva a algum comprometimento de nervo,
o paciente pode permanecer com dor, e às vezes por um período prolongado. Fora isso, quando se dá um ponto na região, pode eventualmente também acontecer isso. Fora isso, técnica com grampeador. Pode entrar na região do grampeador algum ramo do nervo, permanecendo com a dor no longo prazo. Isso está descrito na literatura, infelizmente é uma coisa que pode acontecer, é uma complicação rara, como eu falei, a grande maioria das pessoas operou, resolveu, vai ter vida normal. E fora tudo isso, tem algumas complicações que vão ser inerentes à técnica que a gente usar, aí a gente tem que ver caso a caso, né, de acordo com a técnica que foi usada. O que é a mensagem que você deve levar para casa? Gente, complicação pode acontecer, toda cirurgia pode evoluir com complicação, agora essas complicações são raras. Como eu falei, a complicação mais comum é sangramento, é uma coisa que a gente vai abordar, se for o caso, se for necessário, e vai resolver, mas tem que procurar atendimento se for o caso. Então é importante, antes de operar, conversa com o médico, saiba qual técnica vai ser usada, peça para explicar bem o procedimento, vai tranquilo. Na maioria das pessoas vai correr tudo bem, vai resolver totalmente os sintomas e vai ter vida normal. Espero que o vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco aí esse assunto cheio de mitos e tabus. Lembra de curtir? Clica no joinha. Se você se interessa por saúde intestinal, então conheça meu curso que se chama Intestino Saudável. O link está na descrição. Se fizer inscrição e não gostar, pode devolver em até uma semana, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Acesse lá meu Instagram, lá eu tenho feito caixinhas de perguntas que eu respondo as perguntas de vocês nos stories. Agora eu estou também com o TikTok. Lá no TikTok eu tenho feito vídeos curtinhos explicando quadros de forma bem direta. E acessa meu site. Toda semana eu posto conteúdo de qualidade para vocês. Acessa lá que vocês vão gostar muito. Grande abraço e até a próxima.